meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o último capítulo da carta que Paulo escreveu ao missionário supervisor da ilha de Creta, que é Tito. Então nós vamos estudar hoje o capítulo 3 de Tito. Mas antes de entrarmos no estudo importantíssimo, um dos mais importantes das cartas de Paulo, nós vamos pedir para que se faça a leitura. Quem irá fazer a leitura? É a Marcelessa? Posso fazer. A obediência às autoridades. A salvação pela graça leva às boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que se derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo como Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornarmos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática das boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade, são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de amoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. As recomendações particulares e as saudações finais, a bênção. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, e apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas suas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Muito bem. Fazendo então uma recordação, essa carta a Tito, ela tem por objetivo orientar esse amigo de Paulo, amigo de muitos anos, que estava supervisionando as igrejas das muitas cidades da ilha de Creta. E ele precisava de bastante orientação, porque ali estava infestado de heresias.
as heresias que víamos duas partes fortes. Primeiro, dos judeus, que queriam impor ainda as suas leis antigas, principalmente os judeus conversos, que ainda persistiam em cultuar dias, proibir alimentos, exigir circuncisão. E os gnósticos, que estavam chegando, influenciados também por várias escolas gregas e por outros pensamentos, que estavam trazendo ideias contrárias ao evangelho pregado por Paulo, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele foi dando várias considerações, e uma das coisas que nós vimos é que os cretenses, eles eram muito rebeldes. Paulo chega a falar que eles eram considerados como a semelhança de bestas selvagens, né? Porque eram rudes, eram desonestos, eram agressivos. E aí, nesse exato momento, colocar a mensagem da delicadeza, da cortesia, do evangelho nos seus corações, realmente não era fácil. Então a tarefa de Tito precisava de muita orientação, de muito cuidado. Nós vimos no capítulo 2, que ele dá assim, então, orientações gerais. Primeira orientação para o próprio Tito, como supervisor missionário da pregação e da orientação do Evangelho. Depois ele dá a orientação para os homens idosos, depois para as mulheres idosas, depois para as moças jovens, né? Depois para os moços jovens. Depois ele dá orientação para os escravos. E agora ele vai começar esse capítulo dando uma orientação geral para que toda essa comunidade respeite os governantes, as autoridades. Então ele começa dizendo assim: lembra-te que eles precisam, os cretenses, se sujeitarem a todos os governantes e às autoridades e estarem prontos para praticar as boas obras. O que é isso? Se sujeitar a todas as autoridades, né? A todos os governantes e autoridades. Então vamos devagar. Primeiro aqui esse lembra-lhes, upomimensko, que quer dizer invocar a memória deles. Chama eles para a memória, chama para o juízo, tá certo? Em que eles precisam respeitar as autoridades, serem sujeitas, submissas às autoridades. O cristianismo estava começando e não era a hora, e nem se pensava, e nem é a atitude do cristão fazer rebelião. A rebelião do cristão está no amor. A rebelião do cristão está no serviço, né? Não existe maior revolução do que amar. Agora, não era então o papel, principalmente ali naquele momento do cristianismo nascente, ficar se falando mal ou não prestando os bons serviços ou os bons trabalhos diante das autoridades. O que eles iam pensar do cristianismo? Que o cristianismo veio e o evangelho veio, no caso, para se confrontar com eles, né? Veio para derrubar a religião, derrubar o Estado. Então, não era esse o papel. Não era a hora e não era o papel. Isso não está dizendo que nós não devemos ter um posicionamento político. Posicionamento político é um dever, mas daí fazer movimento contra o governo, aí não é papel do cristão. Agora, nós poderíamos imaginar o cristão no poder. O dia que o cristão assumir o poder, né, ou o dia que a sua profissão, como profissão, ele for um político, aí ele tem determinadas atitudes partidárias, determinadas bandeiras, determinadas políticas sociais que ele precisa implantar. Aí é uma outra história, é um outro momento. Lembramos aqui do nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que ele se inscreveu no Partido Liberal, então ser político é natural, ter engajamento político é natural, né? Mas ele não queria ser político.
Foram as imposições da vida que o levaram para ter a carreira política. E aí sim, na carreira política, aí ele tem e deve, e é função se posicionar. Não vamos nos esquecer que os próprios políticos, o próprio governo, representa o povo e mais, só está ali por autorização divina. Aliás, é que Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos disse: você não sabe que eu tenho o poder de tomar, te permitir ficar vivo ou tomar a tua vida? E Jesus disse: você não teria poder nenhum se não fosse te dado pelo alto. Então aí fica a explicação de que quando alguém assume o poder, há uma autorização do alto. Tá certo? Muito bem. Quem são esses? Por que quer dizer essa palavra sujeitar? Upotassos, que quer dizer subordinar, obedecer aos que governam. Archais, esses archais não diz que tipo de governo não importa, é aquele que é permitido pelo Estado. Então é aquele mesmo que tem que ser obedecido. Então Paulo aqui ele não entra em detalhe que tipo de governo, é aquele que representa o Estado, deve ser obedecido. O outro que deve ser obedecido são as autoridades, exousias, que quer dizer qualquer oficial de governo, aquele que tem lá nos níveis hierárquicos os mais variados, mas que representa o governo. Por exemplo, a nível da cobrança de impostos, a nível da segurança pública, etc. Qualquer um deve também ser respeitado, né? E aí, no caso, nós temos que os cretenses, eles tinham muita dificuldade. Por que Paulo fala isso? Por causa da dificuldade dos cretenses, que sempre se ressentiam sob a sujeição forçada dos conquistadores romanos. Roma havia conquistado Creta e os cretenses reagiam constantemente. Ora, isso é informação de escritores da época. Políbio, no seu livro 6, no parágrafo 46, item 8, e Dio Cássius, no livro 36, item 1. Então era da história que os cretenses reagiam. Aí Paulo está pensando assim: veja, se eles reagem assim ao governo, se fizerem esse tipo de reação direta aos romanos e disserem que são cristãos, repare que a igreja vai pegar fogo e as perseguições acontecerão com muito mais força, né? Com muito mais intensidade, pois esse não é o papel do cristão. Bom, e o que eles então deveriam ficar diante de um governo, seja ele um governo autoritário, como o governo de Roma? Como que eles deveriam agir? Diz Paulo: prontos para toda boa obra. Essa boa obra é fazer sempre uma boa obra. Paulo está lembrando aqui que não é só a boa obra no sentido da caridade que um cristão deve ter, mas no trabalho em que ele está exercendo, no trabalho que ele exerce para se sustentar, que seja um trabalho honesto. Não fazer nenhum outro tipo de trabalho que seja desonesto, porque também fica feio, né? Um cristão ser preso não por causa do cristianismo, mas por causa de uma desonestidade qualquer, tá certo? E vão logo fazer o seguinte paralelo: ora, se ele é desonesto e é cristão, é porque o cristianismo é desonesto. Uma outra coisa que também eles eram preguiçosos. Então essas boas obras também significa ficar matando o trabalho, ficar preguiçoso, ficar faltando, ficar não dando bom exemplo, ficar relaxado, né? Também vão imaginar que isso é coisa que estão se aprendendo no cristianismo. Ora, mas não é. Paulo está lembrando, já tínhamos estudado isso, principalmente no capítulo 2. É a própria natureza dos cretenses. E se eles estavam se transformando em cristãos e gradativamente estavam sendo conduzidos para ser a imagem e semelhança de Cristo, e isso é gradativo. No início nós não somos perfeitos,
Nós somos cristãos e ainda não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. Então, como nós não somos perfeitos, temos os nossos erros e não podemos ter erros no campo do mau trabalho, da desonestidade, da preguiça. Não é um bom exemplo. Ora, outras passagens são mais completas com relação a respeito à autoridade, aos governos. Então eu vou citar para vocês, aí já fica aqui na nossa gravação para estudos, né? Na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículo de 1 a 7, carta aos Romanos que já estudamos, Paulo recomenda, com muito cuidado, com muitas alertas, com muitos esclarecimentos, como devemos ser submissos às autoridades. Outro que faz isso também é Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, de versículos de 8 a 17. Repare que são bastante versículos e com isso fica bem clara a matéria, bem clara, bem esclarecida a matéria que a gente deve então respeitar a classe governamental. Muito bem, vamos agora para o versículo 2. Ele então já começa assim: ninguém difame. Agora é interessante que essa palavra no original, ninguém. Então não há motivo para você difamar quem é crente, quem não é crente, quem é herege, quem não é herege. Olha o que ele está escrevendo essa carta para ensinar a Tito como se deve proceder diante dos hereges, mas nem os hereges, porque você está falando ninguém, logo automaticamente com relação aos governos também, ninguém a gente deve blasfemar. No original, aqui nós botamos difamar, no original está blasfêmio. Não falar mal, blasfêmia de ninguém. Um outro item e nem ficar andando brigando. A palavra é amachos, com lutas, com contendas. Nada de luta, nada de contenda, nada de briga. E briga em todos os sentidos, né? Briga de discussões teológicas, religiosas, briga de discussões familiares, briga por problemas financeiros, briga com o seu patrão, briga com o governo, briga na rua. O cristão não tem que ter esse estilo de vida de violência, né? E o que ele deve ter então? Como é que ele deve andar? Diz Paulo, que ele ande com cortesia. A palavra no original é prautes. Cortesia, gentileza. Essa palavra cortesia que vai gerar o cavalheirismo, que São Francisco de Assis gostava tanto, né? Existe até um livro muito bonito chamado Francisco de Assis e a Cortesia, né? Toda aquela atitude de cortesia, de respeito pelo outro, de reverência pelo próximo, de valor à figura do próximo, isso é a gentileza, isso é o cavalheirismo, né? Muito bem, isso é a docilidade. E aí ele continua assim, mostrando para todos delicadeza. A palavra é epiesach, ou melhor, mostrando a todos delicadeza, sendo amável. Ora, então, todas aquelas expressões usadas no capítulo 1 e 2, que parece que ele estava atacando os hereges, em que ele mandava Tito falar duro aí não é com agressividade, falar duro é falar com firmeza, confiando na palavra, confiando no Evangelho, não renunciando o Evangelho nunca, mas tratando as pessoas com amabilidade, né? Sabendo, como diz o Evangelho, dizer sim, sim, não, não. Ser firme é diferente de ser agressivo. E para com todos os homens, olha, mais uma vez, quando ele começa lá, para a gente não blasfemar ninguém, no final do versículo ele conclui, para todos os homens, não há exceção.
Porque isso era muito comum, principalmente depois que a pessoa se convertia ao cristianismo, aí ficar olhando os outros que não se converteram e dizer, olha como é que ele vive, olha como é que ele vive no pecado, que eram todas as atitudes que eu fazia. Então, se eram atitudes que eu fazia, eu não tenho direito, quem sou eu? Tenho direito de falar mal do outro. Tá certo? Muito pelo contrário. E Paulo então vai comentar, porque outrora, agora está no versículo 3, porque outrora, quando eu ainda não tinha sido convertido, quando eu era pagão, ou quando eu era um judeu intransigente, tá certo? Como ele, Paulo, foi intransigente, como ele, Paulo, perseguiu a igreja, como ele, Paulo, foi arrogante, até cair do cavalo, tá certo? Então, outrora, nós éramos, e ele vai listar, nós éramos nessos. A palavra nessos quer dizer embotados, sem inteligência. No original está anoetos. Nós éramos embotados, nós não compreendíamos essa coisa que ele está falando aí da amabilidade, do andar com cortesia, com delicadeza, de ser generoso para com todos, sem exceção. Por quê? Porque nós estávamos embotados, nós estávamos na ignorância. E agora nós não estamos mais? Tem uma passagem do Chico Xavier que eu acho muito interessante, que ele diz assim, na hora do passe, a gente não tem que ficar pregando nada de evangelho, porque todos que já estão tomando passe, já sabem muito bem o que devem fazer, qual a atitude que deve tomar com relação à moral do evangelho. Ali eu tenho que dar incentivo. Se eu for falar alguma coisa, eu tenho que dizer coragem, vai dar tudo certo, bom ânimo, é incentivar ele a viver a mensagem, e não dizer, tá vendo, você está com essa dor de cabeça porque vive bebendo, porque vive comendo isso, porque vive aquilo. Ali não é a hora disso, ele já sabe muito bem, tá certo? E Paulo vai explicar por que a gente conhece. Ele vai dizer, porque nós éramos escurecidos, ou melhor assim, obscurecidos do entendimento. Só que essa expressão não é desse capítulo, é da carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 18. Nós éramos, o nosso entendimento era obscuro, estava escuro, estava apagado, agora não está mais. E por que não está mais? É uma outra frase usada por Paulo, porque antes nós éramos destituídos da mente de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Então quer dizer que você, cristão, agora tem a mente de Cristo. Se você leu a mensagem do Evangelho e aceita Jesus, você tem a compreensão do Mestre, tem a mente do Mestre. Isso é uma coisa muito, muito séria. Mas antes nós éramos destituídos da mente de Cristo, agora nós temos ela. Por isso que diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Cristo é o nosso modelo. Como ele pode ser um modelo se eu não entendo ele? Se eu não posso seguir? Tá certo? Ele é meu espelho. Então, daí dizer Jesus, serão meus discípulos aqueles que fizeram o que eu vos mando. Então a gente sabe muito bem o que ele manda e o que deve ser feito, né? Muito bem, então por isso que nós éramos nessos, embotados naquela época. Agora não somos mais. Um outro segundo item, dos 9 que ele vai citar. Nós éramos desobedientes, apeites, ou melhor, não dávamos ouvido para nada. Éramos donos da gente mesmo, fazíamos o que a gente queria, não dava ouvido para ninguém, não respeitava ninguém. Agora a gente conhece a mensagem de Cristo e sabe do imenso amor dele por nós, e a gente entra no caminho que é dele. Eu sou o caminho, e a gente quer seguir o caminho dele. Então não somos mais desobedientes. Nós éramos desgarrados, planomenos, ou melhor, desviados. Nós não estávamos no caminho certo, nós não íamos chegar ao alvo, nós estávamos numa atitude, num caminhar errado. Se nós estávamos num caminhar errado, entramos agora no caminho. Eu sou o caminho.
Então, se você entrou no caminho, não está mais desgarrado. Aliás, você agora tem um pastor que cuida das ovelhas, elas não estão mais abandonadas, né? E você pode confiar nesse pastor. Eu sou o pastor das ovelhas. Então você não está mais desgarrado, e eu cuido das minhas ovelhas. E quando uma ovelha sai, se perde, ele vai buscar a ovelha outra vez, não é isso? E dizemos numa palestra no sábado, e se a ovelha for para muito longe, ele manda o cão buscar, mas ele cuida da ovelha, tá certo? Muito bem. 4. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões. Paixões no original é epitomia. Toda sorte de paixões são os apegos. São os apegos os mais variados. E tudo começa com apego. Um apego gera um segundo, gera um terceiro, gera outro. Não é isso? Os apegos mais variados a tudo. E o maior apego que a gente tem é a nós mesmos. É o egoísmo, que é o apego do ego, do eu, que forma a doutrina mais séria que tem, o ismo mais grave, que é o ismo do eu, um apego desenfreado a si mesmo. E aí, quando você só olha para você, para o teu umbigo, você sabendo, principalmente das dificuldades do mundo, das fraquezas do mundo, dos encontros a toda hora com a morte, aí você quer se agarrar a muitas coisas e aproveitar de forma desenfreada e da forma mais rápida possível. Daí essas paixões de todas as sortes. Bom, 5. Nós éramos escravos de todos os prazeres. Aí no original o prazer é hedone. Ora, aqui uma explicação. Essa palavra hedone no grego, que gerou a palavra moderna hedonismo. E o hedonismo nada mais é do que a filosofia que diz que o alvo da vida, ou o alvo da existência, são os prazeres. Faça o que você quer, aproveite a vida. E nós interpretamos no sentido mais materialista possível, né? mais material possível, né? E levamos quase sempre esses prazeres que não são de ordem sexual, mas é o prazer também pelo dinheiro, são os prazeres não só também pelos dinheiros, mas também pelo poder. Tem gente que ele só vive para ficar no poder, mandar no outro. É isso. Muito bem. Continuemos com Paulo. Agora, a sexta dificuldade que nós devemos evitar, que nós vivíamos antigamente. Vivíamos na malícia. No original é maldade, kakia no grego. Vivíamos na maldade, na má vontade, éramos pervertidos e tínhamos prazer no mal. E não vamos ficar assim achando que melhoramos, não. Quando a gente vê determinadas mocinhas, almas mais sensíveis, em vibrações loucas diante de uma luta de boxe, antes de um derramamento de sangue, quando a gente vê pessoas vibrando na rua quando alguém é linchado. Então isso é uma situação ainda que mostra quanto a maldade ainda faz parte na gente quando a pessoa sente isso como um prazer. Eu fico imaginando o povo na Revolução Francesa, diante da guilhotina, vibrando e cantando a Marsellesa. Depois, outra coisa que nos dominava no passado era a inveja. Fitonos. Era a inveja, o ciúme, né? Inveja, você nunca fica satisfeito com você, né? Você fica inveja do outro que tem a pele mais esticadinha, né? Inveja porque o outro é mais novo que você. Inveja porque o outro tem dinheiro. Inveja porque o outro tem saúde. Inveja porque o outro tem uma posição melhor no trabalho. Inveja disso, daquilo outro. Ora, realmente, verdadeiramente, uma das maiores provas da nossa queda espiritual é a inveja, né?
juntamente com o egoísmo. Outra, éramos odiosos, extugetos, odiosos. Odiosos saía de nós o ódio. É isso que está no original, saía de nós o ódio. Olha só, diz aqui uma frase do pastor russo Norman Champlin: o ódio fere àquele que odeia ainda muito mais do que a pessoa odiada. Você se fere muito mais quando você odeia, porque a maior prova é que ele já sai de você mesmo. Antes de chegar no outro, eu não sei nem como o outro vai reagir. Pode ser que o outro te perdoa e siga em frente, né? Mas com certeza você já manifestou aquela vibração, e aquela vibração ruim te fere. Vibração ruim. E por fim, o item 9, que Paulo dizia que a gente vivia assim, vivíamos odiando um ao outro. No original é micel, odiar, detestar um ao outro. Então vivíamos num mundo de confusão, né? O Luxemburgo, o técnico do Vasco da Gama, ele diz que aqueles 4 que estão ali na zona do rebaixamento no campeonato, são 4 times no Campeonato Brasileiro, ele chama aquilo de zona da confusão. Porque não é fácil, você vai rebaixar, né? Então um fica lutando contra o outro, porque quer um pontinho para cá, quer um pontinho para lá, para não ser rebaixado. E aqueles 3, 4 que estão acima da zona da confusão, mas que poderão, perdendo um jogo, cair para ela, ficam numa angústia tremenda. Mas aí é esporte, é brincadeira, é a nível de futebol. Mas imagina assim na vida. Você imagina levar uma vida com essa disputa no dia a dia, no seu trabalho, trazer isso para dentro das igrejas. Tem pessoas que se odeiam dentro dos templos. Por que os templos acabam? Por que há tanta dissidência nos templos? Por que há tantas divisões em vários nomes das igrejas evangélicas? Por que tantos centros espíritas, determinados grupos saem e vão fundar outros? Então isso é dentro de casa mesmo, e a gente vê isso constantemente na reunião de desobedição, que é uma reunião ali para amar, que é uma reunião para transformar. Às vezes se manifesta um espírito em que ele diz assim: eu vou acabar com esse grupo. E é engraçado que normalmente acaba mesmo, porque as pessoas ficam perguntando assim: será que sou eu? Será que eu vou fazer? E aí fica com aquilo na cabeça, e como é fraco, acaba sendo influenciado quase que hipnoticamente por determinada declaração. Tá certo? Daí dizer Paulo: eu caí, mas eu me levanto, eu estou com Cristo, quem será contra mim? Isso não quer dizer que na reunião você tem que dizer para o Espírito que você é forte, que você é poderoso, porque você não é. E para ninguém você tem que falar assim. Mas uma coisa você pode dizer: irmão, nós estamos com Cristo, quem será contra nós? Entre também para o grupo de Cristo. Aí a conversa muda de jogo, muda muito. Te aguardamos no bom combate conosco. Então Paulo dizia que nós éramos assim. Quando que começamos a ser assim? Vou repetir aqui agora rapidamente como nós éramos. Por isso que nós não devemos falar mal de ninguém, e só fazer boas obras, porque nós éramos, repetindo rapidamente: nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões, escravos de todos os prazeres, vivíamos na maldade, na inveja, éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Se essa era a nossa vida outrora, desde quando era assim? Então vamos fazer uma leitura da história. Nós estamos ali antes da conversão que Cristo nos trouxe. A mensagem do Cristo, que é a mensagem do Evangelho, em que aqueles que estavam na igreja foram convertidos. Então vamos imaginar o século do Cristo, né? O século inicial, o século I. Ora, se nós formos para 100 anos atrás, nós éramos assim?
odiosos? Éramos. Há 200 anos atrás, há 300, quando nós éramos então mais recuados, quando que foi a época que o planeta viveu em paz, em alegria, em harmonia? E quanto mais nós vamos regredindo no tempo, mais nós vamos ficar ferozes, mais nós vamos ficar agressivos, nós vamos encontrar o homem fera, o homem primitivo. Não mais o mundo do homem daquela época de provas e expiações, mas chegamos recuando ao primitivo. Então, como explicar isso? Se éramos assim, começamos assim, a origem da vida no planeta é com toda essa negatividade? Ora, há uma passagem que nós vimos no capítulo 2, versículo 10, no capítulo 2, versículo 10 desta carta a Tito, que diz assim: Deus nosso Salvador. Deus nosso Salvador. Então ele está dizendo que Deus é o nosso Salvador. E quando chegou o tempo determinado, nós estudamos isso na última palestra, veio Cristo, que é por meio dele que vem a nossa salvação. Então ele é o canal da salvação de Deus. Deus é o nosso Salvador. E desde quando que Deus é nosso Salvador? Aí a explicação está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É Jesus quem veio nos trazer a resposta. Nós vivíamos na casa do pai, a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo pediu aquilo que lhe cabia e resolveu deixar a casa do pai. Essa foi uma atitude em que ele usou da sua liberdade para não ficar na casa do pai. E foi gastando tudo e desperdiçando tudo, e gastando com meretrizes, e foi para uma terra estranha. E chegando nessa terra estranha, teve uma grande fome lá e veio a dificuldade. Olha o processo da dor. Aí, quando chegou a dor, e a dor foi forte, que ele quis comer a vagem dos porcos, e nem isso davam para ele. O ditador lá daquela local nem isso dava. E não existe maior ditadura do que as leis daqui desse mundo, que nos agarram aos nossos prazeres, que agarram ao pecado, e o pecado ele nos escraviza. São os vícios. Não existe maior apego, maior prisão do que a do vício. É engraçado, porque o vício você pode ficar livre, né? Porque o ladrão põe ele e bota na cadeia, né? Mas quando ele tem um vício, às vezes ele pode ficar livre, mas esse vício faz com que ele seja prisioneiro dele mesmo. E aí, quando se está nessa atitude psicológica de cadeia, de prisão, nessa atitude é que o homem então se lembra de Deus. Na dor ele se lembra de Deus. Aí ele volta para Deus. Puxa, na casa do meu pai eu tinha pão. Tinha pão na casa do meu pai. Lá no alto tem pão. Lá no mais alto tem pão. Então eu devo buscar o pão. Mas eu pequei. Essa é a história da humanidade. Olha o que o filho pródigo fala. Eu pequei. E ele dá a sua própria condenação. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Devo ser tratado como um empregado, mas como eu preciso do pão dele, do meu pai, eu vou buscá-lo. Mas pai, eu pequei. Essa é a história da humanidade. Não tem nenhuma outra frase que explique melhor a nossa história do que essa. Estou dizendo nenhuma palavra. Eu pequei. A responsabilidade é minha. O mundo é assim, nós tivemos todos esses males outrora, como nós acabamos de ver aqui em Paulo, porque nós deixamos a casa do pai. Se vocês lerem o capítulo 15 de Lucas, a parábola do filho pródigo, guardem isso, que é talvez a coisa mais importante que eu vou falar aqui na palestra. Tudo que se passa na parábola do filho pródigo, tudo é contra a vontade do pai. Só tem uma coisa na parábola do filho pródigo que o pai deseja, é quando o filho volta para ele. Porque o pai ama o filho, então ele quer o filho. Todo o resto da parábola não é da vontade do pai. E aí, nesse exato momento, diz a passagem:
Tito capítulo 2, versículo 10, como acabamos de citar. Deus é nosso Salvador. Então, desde que nós saímos da casa paterna, começou o processo de salvação, e Ele nos aguarda à nossa volta. Mas Ele não só aguarda a nossa volta, mas Ele prepara a terapia da nossa volta. Porque no exato momento em que Ele permite o seu livre-arbítrio e você vai descendo ladeira abaixo, é lá naquele espaço que parece que é o vazio de Deus. Na Cabala eles chamam Tsim Tissum, o vazio de Deus. Lá onde que pensa que é o vazio de Deus é onde Deus está mais presente, porque em nome dele está algo chamado dor, que é outro nome de Deus. É uma terapia fantástica. Aí diz a passagem: e o filho pródigo entrando em si mesmo, ora, quando ele entra em si mesmo, no processo agora não de exteriorização, mas de interiorização, e diz o Evangelho, está em Lucas no capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Quando ele entra em si mesmo, aí ele lembra do Pai: vou começar um projeto, vou voltar para a casa do meu Pai. E o Pai prepara todo o caminho de volta que nós chamamos de evolução. Então, quando Paulo diz assim, que a ninguém nós devemos tratar mal, porque outrora nos éramos assim, por que mudamos? Mudamos porque num determinado tempo Cristo chegou na história. E no tempo determinado pelo Deus Salvador, que começou o projeto de salvação desde que nós deixamos a casa paterna. E aí num determinado momento escolhido por ele se projetou aqui na figura de nosso Senhor Jesus Cristo, que por meio dele a salvação foi realizada. E aí nós vimos a luz de Jesus, nós vimos a sua manifestação gloriosa, e foi permitido que a gente compreendesse a mensagem dele, tivéssemos a mente dele e mudássemos o nosso entendimento, como eu já citei aqui. A frase na carta aos Efésios é a frase na primeira carta aos Coríntios. Começou um projeto de mudança. Mas aí vocês poderiam dizer assim: mas não começou esse projeto de mudança pela reencarnação? Porque desde que o homem é primitivo, ele está reencarnando aqui na Terra, muitas reencarnações, até Cristo ele reencarnou muitas vezes, vamos imaginar aqui. É que não é a reencarnação que nos salva. Há uma leitura distorcida de que a reencarnação nos salva. Então vamos devagar. Pergunta 167 do Livro dos Espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Expiar. Expiar. E conforme você vai expiando, vai melhorando. Pergunta 168: e até quando o espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. Então ele está aqui para se limpar. Bem. 169. Esse processo é muito demorado? Sim, as reencarnações são muito numerosas. Então você reencarna para expiar. Expiando você melhora. E você melhora, esse processo da expiação é uma purificação. E isso é muito demorado. Tá bem. Agora, repare, para você melhorar, não está na quantidade, não é por muito reencarnar. Não é a quantidade, mas é a qualidade da reencarnação. Porque diz lá, expiar e melhorar. Agora, se você expia e não melhora, você sai daqui mais sujo, às vezes, do que entrou. Ou, podemos dizer assim, ou sai como chegou. Há um papel, então, fundamental que Paulo chama da doutrina da graça. A vinda de Jesus mudou esse roteiro. Porque com a chegada do Mestre, nós ganhamos a maior sacudidela evolutiva que poderíamos imaginar. Porque tamanho foi o ibope ao olharmos ele na cruz, ficamos tão impressionados com a sua dedicação de amor, com o arrastamento de amor que ele fez, que os mártires começaram a entrar na arenas e por séculos se sacrificaram em nome daquele amor do Cristo.
porque identificaram-se no amor. Houve um processo de unificação, porque no exato momento em que você ama o Cristo, você faz uma unidade com Ele, e quando você faz uma unidade com Ele, é como se você entrasse na cruz com Ele. Mas como Ele ressuscitou, você também ressuscita com Ele, diz Paulo. Existe um batismo em Cristo, uma transformação em Cristo. Então a chegada de Cristo causou o que nós chamamos de uma virada do eixo planetário, do eixo moral do planeta. É interessante quando a ciência fala no heliocentrismo, né? O ponto de referência do nosso sistema é o heliocentrismo, né? O Sol é o centro, né? Não é isso que a ciência fala? Isso é uma ciência que se projeta para fora. O centro moral, o centro físico é o Sol, não nego. Mas o centro moral é a mensagem da prática do Cristo na cruz, ou a mensagem do maior grito que a humanidade já ouviu na história: perdoa, eles não sabem o que fazem, meu Pai. Mateus capítulo 26, versículo 2. Terminado esta doutrina, terminado esses assuntos teóricos que ele falou durante 3 anos de pregação, daqui a 2 dias vai ter a mensagem da cruz. É assim que diz o texto, 2 dias. E aí a cruz veio como exemplo prático, a entrega prática, a humildade. Alguém que era imensamente crístico, imensamente luminoso, imensamente divino, se humilhou, vindo na condição de homem, obedecendo a todos, inclusive aos governantes, indo para a cruz e morte de cruz, a mais infame. Então, agora, o homem recebeu um novo entendimento, e agora ele não reencarna mais porque ele quer reencarnar, ele reencarna porque ele quer seguir Cristo. Aí é diferente. Agora o nosso projeto reencarnatório mudou. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Nosso modelo é Cristo. Eu reencarno para Cristo. Mais ainda, diz Paulo: meus irmãos, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Agora o objetivo da nossa vida é buscarmos a glória de Cristo. Ou melhor, já temos uma referência correta. Alguém que viveu, alguém que é campeão, que foi na frente. Ele vai na frente, ele é o caminho. E eu sei direito agora, seguindo as suas pegadas, para onde ir. E Ele mesmo nos promete uma vida perfeita. Eu vos prepararei um lugar, que é o lugar da perfeição. Como Ele fala nas bem-aventuranças: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então você poderia dizer assim: então reencarnamos esse tempo todo e imprimimos tantos erros, que Paulo aqui lista 9 erros, que era assim a nossa vida outrora, mas foi quando a gente coloca a injeção do amor, a injeção da fé e da esperança na nossa vida, tudo que nós vemos em Cristo, é que agora o projeto realmente começa a ser libertador. E numa velocidade incrível, quando a gente aceita Cristo, o processo evolutivo fica mais rápido, porque a gente vai andar perfeitamente a favor da correnteza e não nadar contra, porque agora a gente tem a mente dele. Agora nós temos entendimento. Então, sendo assim, vamos para os versículos 4 e 5 e já vamos ler ele na íntegra, já na tradução maravilhosa do professor Carlos Juliano Torres Pastorino, professor de latim e grego da Universidade Federal de Brasília, estudioso como padre e tese defendida em Roma, onde que ele deixou os seus estudos na Biblioteca do Vaticano, porque ele não suportou ver o descaso do Vaticano para a figura ímpar de Mahatma Gandhi. E como a igreja não aceitou, não acolheu uma visita de um homem santo, ele deixou então a igreja e veio aqui ser professor do Colégio Militar, escreveu muitos trabalhos e foi ser professor
de latim e grego na UNB. E o professor Pastorino, na sua Sabedoria do Evangelho, no capítulo 2, versículo 10, traduz assim os versículos 4 e 5 da carta a Tito. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, como nós já tínhamos visto em Tito no capítulo 2, versículo 10, Deus nosso Salvador. Então vamos repetir. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo. Eu vou reler a passagem. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que tivéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo. Então vamos lá. Nós tínhamos muitas reencarnações, e nessas reencarnações, outrora, éramos nécios, éramos desgarrados, éramos cheios de maldade, inveja, muito bem. Mas Deus resolveu cumprir de forma mais clara o seu projeto de salvação, que começou quando deixamos a casa do Pai, na queda do filho pródigo, na queda voluntária do filho pródigo. Aí, para que o seu projeto de salvação ficasse mais claro, não por obra de justiça que tivéssemos feito, porque tudo na parábola do filho pródigo não é da vontade do Pai. Nós não fizemos obra de justiça, nós tínhamos todos aqueles males na nossa vida. E como nos fala a parábola da figueira, o Senhor procurava na vinha algo para comer lá na figueira que foi plantada, e procurou uma vez, não teve nada, procurou outra vez, não teve nada, procurou outra vez, não teve nada. Era assim que era a nossa vida. Outrora, não dávamos fruto. E aí, nesse exato momento, o projeto de salvação divina se materializou na figura de Jesus Cristo. Não porque tivéssemos feito coisa de justiça, mas é porque Ele nos ama. Então, a bondade do seu amor, segundo a sua misericórdia, é que Deus nos salvou. Então, essa passagem aqui de Paulo é extraordinária. Deus se preocupa com a gente e com o nosso projeto de salvação. Para quem que ele estava escrevendo? Para Tito. E Tito deveria combater, sem ser violento, os hereges, e principalmente os gnósticos. Isso que muitos gnósticos diziam. Que o Deus que nos criou esse mundo de mal, e eu tenho que me livrar desse mundo de mal, porque foi esse Deus satânico que criou esse mundo de mal. E uma das coisas que eles combatiam era o sexo, porque não fazendo sexo não nascem as crianças e o mundo acaba, porque esse mundo é feito por um Deus mau. Outras coisas que os gnósticos falavam, eles acreditavam algumas correntes na reencarnação, e diziam que eram as muitas reencarnações que faziam que os pneumáticos se salvassem. Os psíquicos, mais ou menos. Os ídicos, ou os materialistas, não iam se salvar, iam se perder para sempre. Outra coisa que eles diziam, que Deus realmente nos criou, mas que esse Deus, pelo teísmo, ele está lá longe e não se preocupa com a gente. Aí Paulo, para combater essa heresia, é que ele vai falar do projeto da reencarnação. Mas ele não vai deixar de mostrar no seu projeto da reencarnação a graça divina. Não é por muito a gente reencarnar que a gente se salva. A gente se salva porque nós temos um entendimento daquele exemplo que é a mente de Cristo. E essa mente de Cristo que está junto conosco, porque ela nos justifica. E essa justificação que a graça nos proporciona, é como o juiz fala assim para um réu no tribunal: você está livre, pode ir embora. Só que o réu vai embora e não leva a Constituição, e nem leva o juiz do lado dele. Tanto que o réu pode voltar, ou ficar em apuros lá na frente.
mas ele está justificado. Você está livre, pode ir. Cristo veio e nos deu a justificação. Mas essa justificação que Cristo nos deu, Ele nos deu a Constituição para a gente levar. Essa Constituição se chama o Evangelho. O Evangelho é tudo que o Pai ensinou a Ele, e tudo aquilo que Ele ouviu do Pai, Ele tem nos dado a conhecer. A Constituição cósmica se chama Evangelho. Eu não só tenho a Constituição aqui comigo, mas eu carrego Cristo comigo, o juiz vai comigo. Eu não vos deixarei órfãos nunca. Quando tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei com vocês. Não vos deixarei órfãos nunca. O juiz vai comigo, ele me justifica, ele me liberta e acompanha, ele me dá o código, o livro da revelação, o livro cósmico do caminho, e caminha comigo. Ele é meu sustento, ele é meu entendimento, ele é meu amparo, ele é meu amor. Aí é que a reencarnação fica com outro propósito, porque agora é a reencarnação com o olhar de Cristo. E não foi porque fizéssemos obra de justiça, porque o que nós merecíamos era condenação, mas é por causa do amor, do projeto de amor que começou lá quando nós deixamos a casa do Pai, porque o Pai sempre foi amor e ama o seu Filho. E se o Cristo diz que nós não vamos ficar órfãos nunca dele, da sua presença, imagina o Pai que desce conosco, mergulha em nós, está em nós, e diz Paulo no Areópagus em Atena, nós estamos nele e nos movemos nele, e fomos gerados por ele. Ele é minha respiração, ele é tudo que eu tenho. Então, Paulo vai explicar agora o novo sentido para a reencarnação. Então, essa misericórdia divina nos salvou. E qual foi o instrumento que ele utilizou para isso? O lavatório da reencarnação. Pelo lavatório da reencarnação e pelo renascimento de um Espírito Santo. Então, vamos devagar. Primeiro, lavatório da reencarnação. No original está palingenesia. Palingenesia é reencarnação. É a palavra técnica usada pelos gregos, e o Evangelho foi escrito em grego. E aí, nesse exato momento, o lavatório da reencarnação. E essa palavra lavatório, no original, é o lugar do banho, o lugar da purificação. Não é o banho em si, é o lugar dele. No entanto, estudando os grandes homens que escreveram sobre esse tema, e esta palavra, e o significado dela, ela pode ser o próprio lugar do banho, e pode ser o próprio banho em si, a própria lavagem. Primeiro, no dramaturgo Sófocles, na sua peça Electra, no verso 84 e 430, na parte 84 e na parte 434. Outra passagem, o grande poeta Eurípides, na sua poesia As Fenícias, no item 1667, Heródoto, no livro 6, no capítulo 6, parágrafo 52, Xenofonte, no seu Ciropédia, no livro 7, parágrafo 5, item 20. Logo, os clássicos gregos usavam a palavra como lugar de banho ou o próprio banho em si mesmo. E aqui nós dizíamos, qual a finalidade da encarnação? Expiação. Se expiar é porque não fizemos obra de justiça, porque se tivéssemos feito obra de justiça, não precisavam expiar. Pergunta 167. E para quê? E como você expia? Para quê? Qual o objetivo? Melhorar. Mas, por enquanto que nós não temos um entendimento da mente de Cristo, a gente não melhora nas nossas expiações. A gente reencarna e sai igual como entrou. Só no samsara, como falam os indianos, né? Ficamos na roda da vida e não saímos dessa roda da vida. Não nos libertamos.
E você entra nessa roda para muito reencarnar. E a libertação é chegar no nirvana ou no céu, que é cessar as reencarnações. Então a reencarnação não é um ideal. Guardem isso. Reencarnação não é um ideal. Você reencarna para acabar com a reencarnação. Ah, e mais. E acabando com a reencarnação só tem um jeito. Quando você entra na moral cósmica, que é a constituição que o Cristo nos trouxe. Então, o que Cristo veio fazer, por meio dele, Deus manifestou, através da sua misericórdia, mandando o seu próprio Filho, para nos dar uma injeção de fé, de esperança e de amor. E a gente então se libertar. No lavatório da reencarnação, para um renascimento, ou uma renovação de um Espírito Santo. No original grego, Espírito Santo está com letra minúscula. Primeiro. Segundo, não está com artigo definido na frente. Então não é no lavatório da reencarnação para uma renovação do Espírito Santo. Não está se falando disso. E sim, nós pelo lavatório da reencarnação, nós vamos nos renovar um Espírito Santo. Nós seremos santos. Nós vamos nos transformar em pessoas do bem. E santo aqui é como eles diziam, um Espírito Santo, a palavra santo é como os cristãos eram chamados naquela época. Várias vezes nós já estudamos isso aqui, várias vezes. Era como os cristãos eram chamados. E o que o cristão fazia? Seguia Cristo. E se ele seguia Cristo, ele estava no projeto do Cristo. E estava cada vez se renovando mais em espírito. Porque diz Paulo, nós vamos de fé em fé, de transformação em transformação, até um dia sermos a imagem e semelhança de Cristo. Cristo até apresenta um projeto mais ousado. Farão obras maiores do que eu faço naquela época, porque seremos inclusive até de estatura maior. Não que vamos ultrapassar, acho que vamos ultrapassar o nível que ele se encontra, porque o projeto é ad infinito. Então, nesse exato momento, nós temos que no original, o renascimento de um Espírito Santo, aí já não fala mais paligenesia, da reencarnação. Anastinósios, que quer dizer uma renovação, uma restauração. A estátua ficou quebrada. Nós éramos seres harmoniosos em Deus, a estátua quebrou. Agora ela tem que ser renovada gradativamente. O artista divino, que é Cristo, está nos esculpindo, nos restaurando, sendo um restaurador, para que a gente volte àquela perfeição originária, a perfeição crística. Muito bem. Sendo assim, então outrora não sabíamos como proceder. Agora, com Cristo, sabemos como proceder e podemos valorizar o projeto da encarnação. E essa misericórdia divina que nos salvou, diz agora os versículos 6 e 7, que abundantemente plousios, verteu, exel, derramou, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então foi uma misericórdia, uma salvação, uma mensagem de amor. Ele se derramou em amor por nós. A mensagem do Cristo é toda de amor. E aí aquele amor divino se derramou através de Jesus Cristo, em que ele trouxe tudo que o olho viu do Pai, e tudo que ele fez foi o Pai que fez através dele. E foi uma manifestação de amor incrível, até o ponto dele nos deixar um ensinamento extraordinário. Está em João no capítulo 15. Eu já não vos chamo de servos. Olha que coisa linda. Deixamos de ser escravos de nós mesmos e escravos do pecado. Eu já não vos chamo de servos, e sim de amigo. Guardem isso. Jesus é nosso amigo. Você pode não estar honrando essa amizade, mas ele é teu amigo.
Eu já não vos chamo de servo, e sim de amigo. Porque um amigo, um servo não sabe o que o Senhor faz. Um servo não tem intimidade com o Senhor. Mas o amigo sabe, diz ele. Por isso, qualquer hora, a hora que for, seja a situação que for, seja o pecado que se nós cairmos aí na estrada da vida, seja lá o problema que for, pode falar para ele. Aquilo que muitas vezes nós não temos coragem de falar com o psicólogo, eu falo isso como psicólogo no consultório, e não tem, fala para Cristo. É tão extraordinário, Paulo na carta aos Romanos chega a dizer assim, nós não sabemos nem pedir, é Cristo que pede por nós, porque nós não sabemos pedir. Ele pede por nós, Ele implora por nós, Ele fica conosco, Ele nos acompanha. Somos amigos. E na maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Dar a vida não é morrer, não é ir para a cruz só. Não, dá a vida. A vida dele é nossa. Ele está à nossa disposição a hora que a gente quiser. E Ele cuida da gente, mesmo quando a gente não quer, Ele continua se derramando em amor. É o que Ele fala, é o projeto que o Pai me deu para completar. Eu vou completar a obra que o Pai me deu para completar, que é nos levar à perfeição. Ou como diz Paulo na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, para um dia sermos santos e irrepreensíveis na caridade. Oxalá que aconteça o mais rápido possível. Então, isso que abundantemente foi derramado sobre nós, através de Jesus Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela sua graça, para sermos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui não está falando nada de vida eterna no sentido de imortalidade. Você já está na imortalidade e não pode morrer nunca. Você é essência divina, não pode morrer nunca, nunca morrerás, diz a grande síntese. Vê, tu não podes morrer nunca, nunca poderás morrer. Transpõe o limiar da vida desvendo o mistério, não poderás morrer nunca, nunca poderás. Então essa justificação que nos foi dada, essa justificação para que a gente ficasse livre em Cristo, e caminhando com Ele, com o código do nosso lado, estamos libertos e estamos caminhando e guardando a esperança de uma vida eterna. Essa palavra aí, essa expressão vida eterna não tem nada a ver então com imortalidade, porque na imortalidade sempre tivemos e olha o que deu, né? Está falando do novo modo de vida. Esse novo modo de vida é aquela vida independente, é a vida em Cristo. Vim para que tivesses vida em plenitude, vida em abundância. É a vida do amor. Vida do amor. Como o rapaz que perguntou para Jesus, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Disse Jesus, ama a Deus e ama o próximo. Faz isso e viverás. É que viver para o Cristo só tem uma ideia. É quando você está planificado de amor. Agora você passa a ter essa esperança deste tipo de vida diferente. Dessa vida maravilhosa de ser a imagem e semelhança de Cristo. É como diz Paulo, de termos a mesma glorificação possuída por Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha que coisa que Paulo fala e que nós já estudamos aqui quando estudamos Romanos. Volto a dizer, Romanos capítulo 8, versículo 17. Termos a mesma glorificação que teve Jesus Cristo. Termos a mesma vida dele. Essa é a tal esperança que nós recebemos com Cristo. Essa é a promessa que Ele nos dá, de sermos a semelhança dEle. E quando a gente guarda essa esperança, essa palavra aí, esperança, não é assim, talvez, possivelmente, não. Para o cristão é algo certo. Esperança está alicerçada na fé. E fé não é algo vago, é uma sintonia, é algo certo, verdadeiro. Eu só estou adiantando, já sou feliz por antecedência, antes de chegar, porque eu tenho certeza que vai chegar. É algo certo, que um dia eu terei a vida gloriosa de Cristo. Então não é a vida eterna, é a vida em Cristo, a vida de Cristo. Esse que é o projeto da salvação do Pai. E aí eu viverei na festa da casa paterna.
né? Que é como termina a parábola do filho pródigo, termina com a festa da integração na casa divina, a festa da integração com o Pai, do reconhecimento do amor do Pai. Vamos agora para o versículo 8. Diz Paulo, olha, isso tudo que nós falamos aqui, é isso que ele está dizendo assim, nessas palavras aqui, a lá Jorge Damos. Ó, tudo que nós falamos aqui, prestem atenção, essas coisas que falamos, ele falou até o versículo 7, essas coisas, esta declaração é firme. Continua ele, é uma mensagem que se pode confiar, e quero que proclames esta afirmação. No original está diabe bai omai. Quero que você confirme esta afirmação para todos os nossos, para todos aqueles que acreditam em Deus, para que sejam solícitos ou preocupados, para que possam pôr a atenção. Ser solícito é botar a sua atenção em algo que é fundamental. Olha, tudo que nós falamos aqui é uma afirmação, é certa, é verdadeira, é positivo, e quero que você, Tito, confirme isso para todos os nossos, para todos aqueles que acreditam em Deus, para que eles possam ser solícitos, ou melhor, colocar a sua cabeça, a sua atenção nisso que eu vou falar agora. O que é? Para que na prática, só existe cristianismo com prática. O maior estudioso do cristianismo não é cristão se ele não praticar. Só existe cristianismo com prática. Porque na prática, prosteme das boas obras, para que possam pôr a sua atenção. Olha, vou repetir, essas palavras são firmes. Eu quero que você fale com confiança para todos os nossos que acreditam nessa mensagem, que acreditam em Deus, para que eles possam pôr em prática as boas obras. Ou melhor, só existe cristianismo com boas obras. Eles poderiam dizer, mas Paulo não falou da justificação pela fé? Perfeitamente. E só quem é justificado pela fé que realmente se salva. Mas você não pode ser justificado pela fé, pela sintonia em Deus e não fazer as coisas de Deus. Então Paulo está dizendo assim, a prova dos 9 é quando você pratica as boas obras. Não é praticar as boas obras pelas boas obras sem Cristo, mas com Cristo, em Cristo, por Cristo, praticar as boas obras, unidos a Ele. O Cristo passou aqui só praticando as boas obras, mas unido ao Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, por enquanto que nós vivemos esta unidade divina, não faremos boas obras, faremos bons negócios aqui na terra. Sairemos tocando trombeta pelas caridades superficiais que nós fazemos, pelo amontoar das muitas negociações ou trocas aqui na terra. E tem gente até que exige, fazer caridade, e distribuir sopas e agasalhos e alimento, com tanto que você se diga espírita. O pobre coitado é obrigado a assistir um culto espírita para ganhar uma sacola de mantimento. Fica diante da autoridade do líder espírita, ou evangélico ou católico, porque ele está precisando de um agasalho. Não é esse tipo de boa obra. A boa obra é delicadeza, é ser cavaleiro, ser gentil, é evitar toda a maldade, toda a arrogância, e automaticamente dar a cada um segundo as suas necessidades. E aí, por isso que Paulo termina, e aí ele ressalva isso,
E ele então conclui: porque estas coisas, essas boas obras, são excelentes, cáculos no grego, e proveitosas, ofelimos, ou melhor, são úteis aos homens. Falo isso porque praticar boas obras unidas a Cristo é uma coisa proveitosa, é uma coisa útil, é uma verdadeira excelência, porque aí sim você está refletindo o modelo que é ele, porque está agindo como ele agiu. E o contrário dessas boas obras é o que a gente deve evitar. E ele ressalta aqui agora no versículo 9: evitando as questões controversas, as genealogias, as contendas e os debates sobre a lei. Vamos por partes. Evitando as questões controversas, as querelas, zeteres, discussão que não vale nada, discussão inútil. Daí dizer Pietro Baldi, polêmica é coisa de evoluído, é perder tempo. Você pode e deve até pensar diferente do seu companheiro. Os apóstolos não pensavam igual, Tiago pensava de um jeito, Paulo de um outro, mas quando ficaram juntos, diz a passagem, dando as mãos, deram as mãos, pensam diferente. Paulo falou diferente de Pedro na igreja em Antioquia. Inclusive disse que Pedro ora sentava com judeus, ora não sentava com gentios, ora não sentava com gentios, que ele era meio dúbio nas suas atitudes. E Pedro continuou ali ouvindo Paulo, e ainda escreveu assim, que as cartas de Paulo são revelações. Não há necessidade de pensar igual, mas é o que diz Emmanuel no prefácio do livro A Vida de Jesus, de Antônio Lima, publicado pela Federação Espírita Brasileira. O que se deve evitar é a azedia da polêmica, reconhecendo que Cristo é já o nosso Salvador, e que você pensando diferente, podemos seguir juntos com Cristo sendo o nosso Salvador. Somos um em Cristo, mas podemos pensar diferente. Agora, a azedia da polêmica, a enfermidade da polêmica não leva a nada, absolutamente a nada. Também evitar as discussões sobre genealogias. Aquelas genealogias dos deuses gregos, porque tinham muitos gregos, na ilha de Creta, que na igreja do cristianismo ali. E eles de falavam aquela genealogia que o Deus tal gerou outro Deus, de uma mulher da terra ou de uma mulher do Olimpo. Pouco importa, são discussões, são símbolos, são imagens para a gente refletir. Se tiver coisa boa, aproveita, se não tiver, deixa para lá. Outra coisa também são as discussões, as genealogias dos próprios judeus. Leem Mateus capítulo 1 e Lucas no capítulo 3, vocês vão ver que as genealogias são diferentes, completamente diferentes. Um começa em Adão, outro começa em Abraão e tem nomes diferentes. Os avós de Cristo têm nome diferente, já como no nível de avô. E um é Lucas e outro é Mateus. Um é a representação do anjo, outro é a representação da águia, da intuição. Então guardem isso. Não é aí que está o cristianismo. Podemos falar das genealogias? Podemos. Dali podemos tirar muita imagem, muito estudo, muita comparação, sim. Vide a palestra que está no YouTube, nossa, sobre a genealogia de Jesus. Então temos muito que aprender, mas discutir sobre isso. Eu não sei o nome dos meus avós maternos, sei do paterno. Aí vão brigar. Aí tem que olhar lá, tem que procurar nos arquivos. Eu não sei. Se a gente não sabe do avô, imagina querer saber daqui a 1000 anos atrás qual era a sua genealogia.
Vamos lá. Também evitar as contendas, eres no grego. Eres quer dizer as brigas, a intensa discórdia. A situação chega ao ponto da discórdia, da briga. E briga divide a instituição. É aí que o mal se compraz. A instituição é dividida. Como uma instituição é para se unir, porque a base tem que ser Cristo, que é amor. Amor é união, não é divisão. Então vai brigar por causa disso. E por fim, diz Paulo, que deve evitar os debates sobre a lei. Muitos gregos entraram para o cristianismo e aceitavam alguma coisa que os judeus colocavam e ficavam discutindo sobre as leis. E discutiram naquela época sobre ser asceta, se deveria ser asceta ou não, viver no deserto ou numa gruta. Se discutia sobre vegetarianismo, se deve comer isso, não deve comer aquilo, se pode comer carne. Se discutia também sobre o abstêmio, se pode tomar vinho, se não pode tomar vinho. E aí ficavam nessa discussão, e também tinha discussão, o culto tem que ser no sábado, mas os gregos preferiam o domingo, e aí ficar brigando sábado e domingo, quando todo dia é dia de Cristo. Tá certo? Diz uma baiana, e todo dia é dia de índio, né? No cristianismo, todo dia é dia de Cristo. Aliás, é muito interessante, quando você vai visitar a cidade de Grétio, que é a cidade dos presépios, né? Onde São Francisco fez o presépio lá que o Brasil mandou, porque vários países do mundo mandam presépios para lá. O presépio do Brasil, Jesus é um índio, Maria também, e o José também é um índio. Então todo dia é dia de índio, sim. Tá certo. Muito bem. Então, diz Paulo, olha o que é que acontece, você fica brigando por essas coisas, isso não leva a nada. Diz ele, não tem utilidade nenhuma isso. Anofetes, não tem utilidade. Ele continua dizendo, é coisa fútil, é coisa vã, matai-os, é vã. Agora, se você não quer comer carne, você não quer beber nada, você não quer isso, não quer aquilo, é um direito seu. Você pode comentar isso? Pode, mas brigar por causa disso e se achar melhor que o outro por causa disso, não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. E se você briga e faz contenda por causa dessas coisas, sabe, está saindo da tua boca briga, está o teu coração cheio de briga, de contenda, e o coração é a sede da nossa união com o Pai. É o que disse Cristo lá em Cafarnaum, quando ele curou o paralítico. Por que pensais mal em vossos corações? O coração é que tem que estar limpo. Então, evita, continua Paulo, evita o homem faccioso, e admoesta-lo a primeira e uma segunda vez. Agora, se depois de você admoestar uma pessoa uma vez, 2 vezes, aí você evita ele. Evita esse homem faccioso. Vamos devagar, vamos entender, porque parece que agora está havendo uma contradição com relação àquilo que tem que ser manso, tem que ser generoso e tal. Evidentemente que Tito estava ali para apresentar o Evangelho. E o Evangelho era diferente daquelas contendas todas. Então o que cabia ele fazer? Ele tinha diante do homem faccioso, que a própria palavra é hereticos, que quer dizer facção, seita, logo ele não é seguidor puro do Evangelho de Jesus, ele criou uma nova seita, uma facção. Diante desse homem, como tratar? Admoesta ele. A palavra admoestar no original é noteses, que quer dizer orientar, falar como está no Evangelho, mostrar para ele. E como que você tem que fazer? 1 vez, 2 vezes. E se ele não quiser? Ele tem o direito de não querer. Esse é o ensinamento do Cristo, hein? Está em Mateus, no capítulo 18, versículo 15. É Cristo que fala assim, 1 vez, 2 vezes. Depois, se a pessoa não quiser, avisa para a comunidade. Deixa isso claro, olha.
E aí, porque uma ou duas vezes, por causa das chamadas testemunhas, com uma testemunha, com duas testemunhas, e depois diante de toda a comunidade. E se ele não quiser mudar, então evita-o. A palavra evitar é paraitheomai, que quer dizer rejeita ele. E essa palavra mesmo, a melhor tradução para ela é não tem nada a ver com ele. A facção dele não tem nada a ver você com ele. O evangelho que você prega, o caminho que você percorre não tem nada a ver com ele. Você falou uma vez, duas vezes ele não quer, então evita ele. Evitar não é tratar ele mal, não é blasfemar ele, nem expulsar da igreja. Nem expulsar da igreja. Evitar no sentido de não tem nada a ver ele com a igreja do Cristo. Você quer que ele continue lá frequentando? Sim, ele deve, e até para aprender, se ele quiser. Agora você preste atenção, porque ele pode estar minando as famílias, fazendo visitas, minando as pessoas. Fique atento com a tua ovelha, as tuas ovelhas. As tuas ovelhas e minhas ovelhas conhecem a minha voz, disse Jesus. Fica atento, né? Agora não dê a voz para ele na igreja, porque eles tinham força e muitas vezes falavam coisas diferentes do evangelho. Então preste atenção, não permita, evitam no sentido de que eles possam lá falar, fazer pregação e tal, e trazer coisas distorcidas que prejudiquem a igreja, que vai dividir a igreja, e dividindo a igreja vai acabar com ela. É só nesse sentido, tá certo? Então não tem nada aí a ver com agressividade, porque ele falou nos versículos antes que a gente tem que tratar todo mundo com delicadeza, ser gentil com todos. Sabendo que esse tal homem está pervertido, e vive pecando, e por si mesmo está condenado. Sabendo que esse homem está pervertido, que vive pecando e por si mesmo está condenado. Bom, vamos lá, vamos estudar aqui. Sabendo que esse tal homem, esse faccioso, que você falou uma vez com ele, duas vezes com ele, e ele não quis mudar, então ele está pervertido, equistrefo, que quer dizer desviado do caminho certo. Ele se desvirtuou do evangelho. E quem é você para dizer que alguém se desvirtuou? Só com a Constituição na mão, só com o evangelho na mão. O que você faz não está no evangelho. Pronto, é só mostrar. E você, como supervisor da igreja, você tem que ter autoridade para cuidar da sua igreja e da mensagem que é divulgada na sua igreja. Eu não tenho direito de botar aqui qualquer um para falar. E quem eu convido para falar, sou responsável por esse que eu convidei para falar. A autoridade de um presidente espírita está na codificação. A autoridade de um pastor evangélico está no evangelho de Jesus. É no evangelho que ele tem que se pautar. Então esse homem está pervertido, está desviado do caminho certo, está desviado do evangelho, que é o que se prega na nossa igreja. Ele pode seguir o que ele quiser, mas ali na nossa igreja ele tem que ficar só como ouvinte agora, sem desvirtuar ninguém. Porque ele vive pecando, armatando, ou melhor, ele vive errando o alvo. O alvo está lá. Essa palavra era dos Jogos Olímpicos. Então lá o alvo você tem que acertar a flecha naquele alvo. Ele vive atirando flecha em lugar errado. Ele não vai chegar no alvo nunca. O alvo é o evangelho. Numa igreja cristã, o alvo é o evangelho. Ele está jogando seta para outros lados, ele só vive errando. A palavra pecando é não atingindo o alvo. Por fim, ele por si mesmo está condenado. Aí a gente fala, tá vendo? Olha como Paulo está falando. Paulo está dizendo sobre condenação. Esse homem está condenado. Não, olha, eu vou reler. Por si mesmo está condenado. Quem está condenando ele é ele mesmo. É autocondenação. Não existe condenação de ninguém mandar ninguém para o inferno.
essa é uma distorção da Igreja Católica, achando que o padre não perdoando ninguém no confessionário, seja lá o que for, a pessoa vai para o inferno eterno, e tem que seguir aquelas ou aquelas outras penitências. Ou arrependimento é mudança de atitude mental, e se você não quer mudar a direção da sua mente, é você que está se condenando, como foi só você mesmo que foi o responsável por deixar a casa paterna, e só você mesmo pode dizer que não quer voltar para a casa paterna. É autocondenação, não é condenação divina, nem Cristo, nem do Evangelho, que não se condena ninguém. O Evangelho é amor, Cristo veio para uma missão de amor, e a oportunidade do amor é para sempre, porque o amor não esfria. Diz Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o amor jamais acaba. Se o amor jamais acaba, não pode o Senhor, o Pai, no seu projeto de salvação, condenar ninguém ao inferno. E se está em Tito, no capítulo 2, versículo 10, que Deus é o nosso Salvador, quando Ele manda alguém para o inferno, Ele deixou de ser Salvador porque ele perdeu uma ovelha, dançou, perdeu a divindade também. Não existe isso, é ilógico, é uma filosofia doentinha, fraca, pequenininha, diante do amor divino. Deus não perde porque Ele amou, o amor não perde nunca, é arrepiente. O nosso projeto é um projeto de felicidade, o nosso projeto de evolução. Então, vamos lá para o versículo 12. Ele terminou a carta, essa é a mensagem firme que Tito deve pregar. E ele vai para as considerações finais. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, venha apressadamente estar comigo em Nicópolis, porque eu pretendo passar o inverno aí, em Nicópolis. Muito bem. Então ele tinha lá um supervisor, que era Tito, e Tito tinha de fazer isso até chegar o inverno, porque quando tivesse chegando o inverno, ele ia mandar um ou outro para substituir Tito, o Artemas ou o Tíquico. E aí o que o nosso Tito tinha de fazer? E apressadamente encontrar Paulo em Nicópolis, porque ele pretendia passar o inverno lá. Muito bem, vamos lá. Quem é esse Artemas? Artemas, o seu nome quer dizer dom de Artemis. Artemis é uma deusa grega, então ele é o dom dessa deusa, né? Segundo a tradição, e é só segundo a tradição, porque não conhecemos nada desse Artemas, ele foi um dos discípulos de Jesus, um dos 72 discípulos. Segundo, ele foi bispo na cidade de Listra, que fica na Ásia Menor. Ou ele ia enviar o Tíquico. E quem foi esse Tíquico? Nós já o encontramos em Atos, no capítulo 20, versículo 4, em Éfeso, no capítulo 6, versículo 21, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 7, e na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Logo, esse Tíquico é muito mais conhecido, já tem muitas citações dele. Um ou outro Paulo ia enviar para continuar o trabalho na igreja, né? E você se apressa a nos encontrar em Nicópolis. Havia muitas cidades com o nome de Nicópolis, então nós não sabíamos aonde que era. A mais perto ali, a mais coerente, segundo os pesquisadores, era que Nicópolis era a Actia Nicópolis, que fica em Epiro, no noroeste da Grécia. Aí fica ali então, mais perto ali de Creta, e ele poderia chegar lá no inverno para estar com Paulo. Agora, repare que pouco importa também, porque nós não sabemos que cidade era essa. Nós procuramos no Emanuel, no livro Paulo e Estevão, e não encontramos referência, né? Então, nesse exato momento, a gente fica sem isso, acreditamos nessas possibilidades. Mas é interessante que a palavra Nicópolis, ela quer dizer cidade da vitória. E eu quero que você passe o inverno comigo na cidade da vitória. Então aqui eu vou me dar o direito de ficar pelo lado simbólico da coisa.
né? Você terminou o seu trabalho aí, venha se encontrar comigo na cidade da vitória. Você venceu. Você falou, pregou, conversou, dirigiu a igreja como deveria ser dirigida. Outros ficarão no seu lugar, né? E você venha receber a recompensa da vitória em Cristo. É o que eu pude fazer aqui nessa passagem que não se tem referências. E ele ainda dá uma recomendação final, dizendo assim: ajuda com todo o teu empenho a Zenas e a Apolo, para que não falte nada nas suas viagens. Ora, então ele está dizendo que Zenas e Apolo, conhecidos de Paulo, estavam passando por Creta e estavam em viagem de pregação do Evangelho, a serviço do Evangelho. Ajuda eles com todo o seu empenho para que não falte nada. Primeiro, a esse Zenas, que o texto aqui diz que era um doutor da lei. Só que a palavra Zenas é um diminutivo de Zenodoro e nunca se tem seu nome completo nos textos evangélicos, né? Ele é um diminutivo de Zenodoro, que quer dizer dado por Zeus. Se o seu nome quer dizer dado por Zeus, eu não posso dizer que ele é um judeu. O judeu não colocaria esse nome nele. Ora, e diz Paulo que ele é um doutor da lei. Se ele era um doutor da lei, precisava de ajuda, era alguém que conhecia bem a lei. Aí muitas pessoas pensam que é a lei do judaísmo. Pode até ser que ele, como grego, seja um grande estudioso, um doutor da lei judaica. Mas é muito mais claro que ele seja um doutor das leis romanas, né? E não esquecemos que foi Roma que apresentou o direito romano, não é isso? Então ele era um doutor da lei romana. Tanto que essa palavra no original, nomikos, é a palavra técnica para as questões legais. Então, se era uma palavra técnica em grego para as questões legais, parece que Paulo estava se referindo a alguém que tinha sido doutor do direito romano, ou talvez um profundo conhecedor da Torá dos judeus, mas com mais plausível do direito romano, e que estava agora no serviço do cristianismo, e que em viagem precisava de todo o empenho para que ele pudesse ter uma viagem confortável, né? Com tudo aquilo que precisava, a nível de dinheiro, a nível de alimento, a nível de roupa. Então, ajudar os pregadores é a informação do Evangelho. Ajudar as lideranças religiosas é informação do Evangelho. Nada impede de um líder religioso ser ajudado pela igreja, porque o trabalhador é digno do seu salário. Agora, nós temos que ter a ajuda certa, a ajuda correta, né? E o outro que também ia viajar, também precisava de ajuda, é Apolo. Apolo é citado em Atos, no capítulo 18, versículo 24. E ele era um grande orador, um grande pregador, né? Daí uma passagem que Paulo usou: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então ele pede para que esse Zenas e esse Apolo sejam ajudados na sua viagem, e para que não falte nada para eles. E ele conclui no versículo 14, que os nossos aprendam a aplicar-se, a distinguir-se em boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos. Aí ele voltou ao tema outra vez. Repare como ele estava preocupado com o tema da boa obra e do bom serviço, né? Então ele diz, para que os nossos aprendam a aplicar-se, a distinguir-se, no original está pros temi, que possam ser distinguidos na caridade e nas boas obras, inclusive ajudando o Zenas e o Apolo na viagem, em arrecadando recursos para ajudá-los na sua viagem, para com as boas obras, para suprir as coisas necessárias, não só a Zenas e Apolo na viagem de pregação, mas para as viúvas, para os órfãos, para os velhos, para os mais pobres, para os que estavam sendo perseguidos como cristãos, que eles pudessem ser amparados pela igreja. Tudo isso eram as chamadas boas obras, para que não sejam infrutíferos as suas atitudes,
No original é akarpos, que quer dizer sem fruto ou estéril. Não pode haver um cristão estéril. E ele conclui no versículo 15: os saúdam todos os que estão comigo. Então Paulo estava num grupo, né? Lá indo para Nicópolis para passar o inverno. Saúdam todos que estão comigo. E ele agora também manda uma saudação: saúda aqueles que nos amam na fé. Aqueles que nos amam na fé, que têm a mesma doutrina que a gente. Então ele termina o texto falando mais uma vez das heresias, indiretamente. Eu estou saudando aqueles que nos amam na fé. Na fé quer dizer no compromisso com o Evangelho de Jesus. E por fim, que a graça de Deus esteja com todos. Só faltou aí o hebraico amém, né? Verdade. Aí termina a carta a Tito. Muita paz, fiquem com Deus.